Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Hábito 28, um perfil que trata sobre mudança de hábitos, implementação de hábitos, hábitos de vida e qualidade de vida. E hoje nós temos uma convidada muito especial para a live de hoje. Como é de praxe aqui no Hábito 28, todas as segundas-feiras nós recebemos um convidado especial para trabalhar um hábito, para trazer a sua visão de especialista em relação aos hábitos. E hoje nós estamos com o hábito da leitura da palavra de Deus, o hábito da Bíblia, o hábito da oração. Então, um tema muito relevante para quem é cristão, o quanto é importante nos aprofundarmos na leitura da Bíblia, nos aprofundarmos em termos de tempo de qualidade com Deus, nos dedicarmos à oração. E nada mais importante do que trazer uma pastora para falar sobre esse tema, né? Eu tô super ansiosa para que ela inicie, ela entre aqui na nossa live para poder mandar o convite para ela, para a gente poder conversar com uma especialista, podemos dizer assim, uma pastora de uma igreja daqui de Fortaleza para falar sobre esse tema super importante. Mas eu já quero dar uma boa noite para as nossas queridas convidadas que já estão aqui presentes. Rosângela Medeiros, seja muito bem-vinda. Boa noite, minha querida. Kilvia, seja muito bem-vinda. Doralice, espero que vocês gostem da live de hoje. Como eu acabei de comentar, a live de hoje é de um tema muito legal. Trata sobre como colocar os hábitos da leitura da Bíblia e da oração no dia a dia de uma mulher cristã. Então, se você é uma mulher cristã e também deseja ter frequência e sequência no hábito da leitura da Bíblia, da oração, seu momento com Deus, seu devocional, o momento de você fazer um plano bíblico, o momento de você orar, e não só no dia que você está na igreja, não só no dia que você está no seu grupo de oração, mas todos os dias, de forma realmente diária, porque hábito é assim, é algo que nós fazemos diariamente. Então, se você também tem esse anseio, tem esse desejo, essa vontade no seu coração de ter a leitura da Bíblia, de ter a leitura da Palavra de Deus presente no seu dia a dia, então você tá na live certa. Vem comigo que até o final da live de hoje você vai ter dicas valiosas de como não procrastinar a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. E vamos aguardar a pastora Miriam, que é a nossa convidada de hoje, a pastora Miriam Carlos, que é pastora da Igreja Mais Vida. Ela está entrando a qualquer momento para eu poder mandar o convite para ela, para a gente iniciar a live de hoje. E já vou dando boa noite para vocês que estão entrando agora. Micaele acabou de entrar, sejam bem-vindas. E enquanto a pastora Miriam não chega, eu quero saber de vocês. Como é que está esse hábito no dia a dia de vocês? Vocês têm um hábito de ler a Bíblia? Vocês têm um hábito de reservar um momento no seu dia para oração, um momento no seu dia de devocional para se dedicar a Deus, se dedicar ao Senhor, se dedicar à sua espiritualidade? Como é que está esse pilar na sua vida, o pilar da espiritualidade? Vamos lá, me digam, de 0 a 10, como é que está esse momento, o seu momento com Deus? Você tem dedicado tempo de qualidade à sua espiritualidade, ao momento de oração que você deveria ter com Deus? Me conta aqui, Tati, que acabou de entrar, Tati Amorim, Micaele, Doralice, Kilvia, Rosângela. Contem aqui para mim nos comentários como é que tá o seu momento, o seu devocional com Deus. Olha aí, a Kilvia disse que a nota tá 8, então a Kilvia tá bem no caminho certo, viu? Mas essa nota já mostra que você está buscando, que você está orando, você está procurando ter o seu momento com Deus, né, diariamente, que é isso que nós mulheres cristãs buscamos, né? Pastora Miriam acabou de entrar, vamos lá, vou mandar o convite para ela, estávamos ansiosos pela sua chegada. Vamos lá, convite enviado, ela está aceitando a qualquer momento. Olá, pastora Miriam, boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? Tô bem, graças a Deus. Estou aqui. Graças a Deus. Que bom, que bom. Fico feliz em falar contigo. Seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigada por ter aceitado o convite de falar de um tema que é super importante, né, pastora Miriam? Sim, verdade. Um tema muito relevante para nós, mulheres cristãs. Aqui nesse perfil do Hábito 28, nós tratamos de mudança de hábitos.
né? Mudança de hábitos para uma melhor qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre o hábito da leitura da Bíblia, o hábito da oração, esse momento dedicado, nosso dedicado a Deus e dedicado à nossa espiritualidade, ao nosso relacionamento de qualidade com Deus. Mas antes da gente entrar nesse tema, pastora, queria que a senhora se apresentasse, contasse um pouco sobre a sua história para quem está nos assistindo. Muitas pessoas entrando agora. Conta um pouquinho quem é a pastora Miriam, que antes de pastora é mulher, né? Mulher, mãe, esposa. Conta um pouquinho para a gente quem a senhora é. Legal. Boa noite, Aline. Obrigada pelo convite. Boa noite ao pessoal que está aqui nos assistindo. Eu me chamo Miriam, sou pastora juntamente com o meu esposo da igreja que se chama Mais Vida Comunidade Cristã. Nós estamos aqui na Aldeota, né? Já somos pastores há 14 anos, mas temos uma longa estrada, né, no Evangelho, porque nascemos num berço cristão evangélico. Então, isso é bem dentro da nossa realidade. Sou casada, tenho 2 filhos, sou avó do Davi, tenho noras maravilhosas. Meu Deus, tão nova, tão bonita. E aí a gente desenvolve, né, um trabalho já há 6 anos ali na Aldeota. É uma casa profética onde nós nos reunimos todas as terças e domingo às 10 da manhã. Inclusive tem aqui várias pessoas que congregam conosco. Legal. E é bênção demais poder fazer parte do exército do Senhor aqui na terra, né? Que coisa linda, pastora. Muito bonita essa missão. Muito lindo o teu propósito de carregar o nome de Cristo, de ter uma casa do Senhor plantada na nossa cidade, de trazer mais pessoas para perto de Deus. Inclusive, aproveito para desejar boas-vindas para todos os presentes, né, que estão aqui nos acompanhando. E um dia eu vou conhecer a sua igreja, pastora. Ah, prazer. Vai ser um prazer para nós. Vou ter o enorme prazer de conhecer a sua casa. Amém. E me conta uma coisa. É verdade, a senhora tem percebido pela sua experiência como pastora, que deve pastorear muitas pessoas, o quanto as pessoas acabam deixando para depois a leitura da Bíblia, que a leitura da Bíblia, a Bíblia é o nosso norte, né? Para nós cristãos, é a base do nosso caminho com Deus, é a base do nosso caminho com Cristo. E é comum a senhora ver as pessoas procrastinarem, deixarem para depois a leitura da Bíblia, de saber que é importante, mas não fazer disso um hábito? Sim. O grande problema da questão das pessoas deixarem em segundo plano é porque elas de fato não sabem a importância de se ler a palavra. Existem vários registros na Bíblia que nós poderíamos citar aqui, mas eu sei que o tempo é bem desafiador. E eu falo muito. Somos duas. Falo demais. Pois é. Então, mas tem uma referência que eu acho bem interessante, é quando Moisés morre e Deus faz um chamado ali a Josué. E uma das primeiras coisas que Deus aborda a Josué, se você pode depois acompanhar, Josué capítulo 1, está na Bíblia, e aí você vê que Deus faz uma proposta para Josué. E ele diz, olha, Josué, o seu líder, Moisés, morreu. Agora você vai tomar conta dessa empreita aí. Mas tem uma coisa, você precisa pegar esse livro, o livro da lei, ler, examinar, falar dele, examinar, né? E guardar ele, ou seja, era necessário se falar desse livro, era necessário meditar no que ele dizia, aquele livro dizia, e também obedecer o que aquele livro dizia para Josué. Então, essa é realmente uma grande sacada para quem acha que essa importância, que você vai ao culto e você não lê a Bíblia, porque as pessoas já estão falando. Então, é realmente um dever de todo homem, de toda mulher que deseja ser bem-sucedido, ler a Bíblia.
examinar, fazer uso dessa palavra, porque é uma grande arma. Na verdade, é uma arma totalmente tanto de defesa, como também uma arma que você pode usar, né, como para te resguardar e para também ativar sobre os teus inimigos, porque você tem uma palavra ali certeira da parte de Deus que te dá toda uma estrutura para você andar, caminhar, te instruir, te direcionar. Mas o povo de Deus exatamente acaba deixando de lado porque estão tão habituados a ouvir, né? Ouvir alguém ali. E uma das maiores desculpas, sabe, Aline, é as pessoas dizerem: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada do que eu leio, né? Então, Olha só, eu ia te fazer essa uma das pergunta, pastora. Você desculpas, só né? escuta desculpas para não ler a Bíblia. É isso mesmo. E as pessoas falam isso porque essa é uma das desculpas que as pessoas usam para não ler, que não entendem o que estão lendo. Além dessa desculpa, a senhora escuta alguma outra? A gente escuta assim: eu não consigo ler, porque eu não entendo, eu leio, fico mais assim, né, com a mente mais confusa. Aí vem também o grande problema dessa atualidade, que eu acho que é um problema que as pessoas precisam aprender a administrar melhor, é o tempo. Né? Você não tem o tempo. Por exemplo, eu gosto muito de dar dica para quem nunca leu a Bíblia, né? A começar a ler a Bíblia de acordo com o mês. Se o mês tem 30 dias, procura ler um capítulo por dia. Se tem 31 dias, pega aí Provérbios, tem 31 capítulos, você lê um por dia. Vai destacando algumas coisas que você achou legal, uma palavra que você, uau, isso é tão para mim, né? O Provérbios que dá para você usar em tantas coisas e você vai aprendendo, né, ter hábito de amar a leitura da Bíblia. Um outro ponto, as pessoas, eu quero conhecer Jesus. Não tem como conhecer Jesus se não for Não por ler meio a da sua palavra dele. própria palavra. Então, leia os evangelhos, 4 evangelhos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros, né, livros do Novo Testamento. Conta toda a história de Jesus, a narrativa. Cada um daqueles escritores, eles carregam uma mensagem para um povo diferente, uma linguagem diferente e que fala sobre Jesus. Então, a Bíblia, ela é muito expansiva, ela é histórica, ela é romântica, né? É um livro sensacional. Por exemplo, eu dou dica para as pessoas: gente, não deixe de ler pelo menos uma vez por ano Gênesis todinho. Sabe? É um livro sensacional, cheio de histórias maravilhosas e que você vai entender profundamente sobre a sua criação, que você não vem do macaco, que você não veio da explosão do mundo, você vai entender. E aquilo vai, quanto mais você medita, mais isso vai absorvendo, né? Eu deixo essa leitura aqui para vocês, só esse versículo para vocês entenderem, é Josué capítulo 1:8. Né? Quando Jesus disse: não cesse de falar desse livro, ou seja, pregue sobre ele. E aí ele diz: antes medita nele dia e noite. Meditar, pensar sobre o que ele está dizendo. Um outro ponto que Deus fala para Josué: tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, ou seja, obedecer. Então, a ordem moral e divina sustenta de fato o favor de Deus na sua vida. E daqui, a ordem moral, né, e divina é a leitura da palavra. É isso que vai te sustentar no dia mal. É isso que vai ampliar a tua visão. Faz toda a diferença. Então, as pessoas, elas procrastinam a leitura. Eu conheço várias pessoas que são crentes há muitos anos e nunca fizeram uso da leitura da Bíblia por completo, né? E eu acho isso, sinceramente, um absurdo. Não, pastora Miriam, realmente a senhora trouxe uma mensagem muito certeira
certeira, muito Sim. assertiva. Não tem desculpa. Tem que ler a palavra. É lá que vai estar o direcionamento para os seus passos. É lá que vai estar o direcionamento para as suas decisões. Você vai acertar mais e errar menos na sua vida, com toda certeza. Sem falar que vai ter um melhor relacionamento com Deus. Quer algo melhor do que isso? Né? De você encontrar Deus em cada página, de você ter essa proximidade, de Deus falar com você através da Bíblia, através da oração, não é? Sim. Então, muito, muito. Pode falar. Um ponto bem interessante, né, para a gente não ficar só dentro dessas questões, mas existe benefícios em ler a palavra. A palavra geralmente leva para a oração e existe benefícios na oração. Então, assim, a gente precisa ter todo um entendimento que você está carregando. Você sempre fala do que o seu coração está cheio. Eu sempre costumo, por exemplo, usar nos meus aconselhamentos, quando eu vou atender alguém, eu nunca uso simplesmente uma palavra minha. Eu uso sempre uma palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Né? É verdade. Por isso que Salomão, ele diz em Eclesiastes, não há nada novo nessa terra. Né? Então, não há nada que o homem possa dizer, uau, eu descobri, eu criei. Né? Do zero, do nada. Já foi criado, né? Então, é dentro dessa dinâmica, quanto mais você busca o Senhor na sua palavra, e a própria palavra diz que é o verbo, é o logos, é a palavra, né? É a palavra. Isso é muito maravilhoso para a gente caminhar numa direção. É cura. A palavra de Deus, ela é cura, de fato, para a nossa alma e para quem escuta, né? É verdade. Pastora, a senhora trouxe 2 pontos que eu acho super interessante a gente reforçar, né? O primeiro é que a gente fala do que o coração está cheio. Então, se a gente enche a nossa visão, os nossos ouvidos, está rodeado de notícias ruins, de morte, de violência, de estar todo o tempo colocando na nossa vista, seja em formato de vídeo, de rede social, de internet, de leitura mesmo, mas informações que te deixem com medo, te deixem impressionado, te deixam ansioso, te deixam apreensivo, você vai acabar se comportando, você vai acabar se relacionando com as pessoas com esse tipo de mentalidade, com a mentalidade de uma pessoa fraca, de uma pessoa com medo, de uma pessoa que vê o mal na sociedade, que vê mais coisas maus do que coisas boas. Agora, quando você dedica esse mesmo tempo para, em vez de estar olhando coisas maus, de estar lendo coisas ruins, mas sim estar se dedicando à palavra de Deus, à oração, estar em volta de outros cristãos, de estar se dedicando dentro da igreja, de estar usando o teu tempo para o bem, para ver as coisas boas que o mundo tem, não só as coisas ruins, o teu coração vai ficar cheio disso. Cheio de amor, cheio de generosidade, cheio de compaixão, cheio de amor pelo próximo. Então, a gente age, a gente pensa de acordo com o que a gente está colocando para dentro, como a pastora comentou. Então, se a gente está colocando para dentro coisas boas, a gente vai dar coisas boas, que é o que a gente vai ter para oferecer. Agora, se a gente começa a colocar para dentro, seja através de qualquer canal, na visão, na fala, no ouvido, coisas ruins, a gente vai transbordar coisas ruins. Então, isso que a pastora falou para mim foi maravilhoso, porque eu vejo isso diariamente à minha volta. As pessoas proferindo palavras ruins porque é o que elas escutam. Então, se você se encher da palavra de Deus, vai ser a palavra de Deus que você vai ter para dar como conselho, como orientação, como ferramenta, como você vai resgatar as pessoas daquele caminho que ela está indo que não é bom, porque você vai ter a palavra de Deus como ferramenta para ajudar. Outra coisa que a pastora falou que eu achei bem interessante, e que eu nem sabia que eu fazia dessa forma, mas de ler um capítulo por dia, o que é algo super factível. É uma meta pequena, mas que é fácil de ser alcançado. Então, você escolhe um livro da Bíblia,
né? E fica naquele livro até você terminar um capítulo por dia. E aí, pastor, eu vou dizer como eu faço para poder fixar, né? Para poder lembrar dos versículos que eu estou lendo. Sim. Eu anoto qual foi o versículo daquele capítulo que mais conversou comigo naquele dia. Então, assim, a Bíblia, se a gente lê em momentos diferentes, aquele mesmo capítulo, aquela mesma mensagem, vai trazer informações diferentes, né? Vai dizer mensagens diferentes. Então, por exemplo, quando eu estou lendo Romanos, então, se no capítulo 5, qual foi o versículo que conversou comigo naquele dia? Então, foi a mensagem que Deus falou para mim naquele dia. Foi aquele versículo que gravou. E eu anoto num post-it e colo do lado da minha cama. Então, isso fica gravado para mim, que aquela mensagem foi a mensagem que ficou para mim naquele dia. E aí, isso é interessante porque me faz entender mais da palavra, né? Sim. Eu gosto de me cercar da palavra de Deus. Então, assim, eu escolho vários versículos que eles têm a ver, por exemplo, com o lado profético. Por exemplo, eu gosto muito de usar alguns versos de Isaías, que é uma palavra viva. Aí eu ponho na porta da geladeira, do banheiro, eu coloco em vários lugares e vou ali fazendo todo um apanhado. Só que, assim, dentro dessa dinâmica, quando você quer apenas ler, né, para você ter um entendimento, porque você faz tipo dentro de uma instrução, de uma devocional, né? Porque você extrai aquilo que a palavra falou para você e você traz para o seu dia, né? Como você usar aquela palavra. Então, até para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para os seus ouvintes, os passos para fazer uma devocional que inclui a palavra. Muito interessante essa É informação, bem pastora. Traz pra gente. interessante e rápido. E sem contar que você tem que tirar esse fardo de que fazer devocional tem que ser bem cedinho. Ou então tem. Não, o importante é você estar intencional naquele momento que vai fazer. Se você tem Sim. tempo cedinho, maravilhoso, porque você já começa um dia maravilhoso, como eu tenho um bom dia Espírito Santo todo dia 5h35 da manhã. Então, as pessoas já saem para o trabalho abastecida. O dia É começa verdade. Já diferenciado. começa o dia já preenchida, né? Já preparada. Mas aí, de repente, você não tem tempo, você é uma dona de casa que precisa fazer as coisas rápido. Então, pode utilizar 15, 20 minutos do seu horário de almoço, ou à noite, quando você volta, mas o importante é que seja realmente um tempo de forma intencional. Então, os passos, por exemplo, para devocional, vou deixar aqui para vocês. É a meditação da Bíblia, escolha, por exemplo, os salmos são maravilhosos. Alguns salmos eles vão falar, por exemplo, é Davi que está falando, outros salmos são de Asaf. Você escolhe um salmo, às vezes não precisa ser o versículo todo, você escolhe uma pequena, uma pequena porção daquela palavra para fazer uma devocional. Qual é o importante? É ler e meditar, né? O que essa palavra está dizendo? Se você for alguém que entender melhor a palavra de Deus, for mais profundo, você com certeza vai procurar quem escreveu, o que era que aquele povo estava vivendo. Então, aí já é uma outra situação. Mas para as leituras, aqueles que não têm muito hábito de ler, pega um versículo, uma porçãozinha de um Salmo 23, o Salmo 91, que são salmos bem, né, as pessoas usam bastante. Pega Isaías 12, Isaías 45, que eu amo particularmente, Jeremias 29, 11, algumas partes da Bíblia que são bem interessantes. Lê, medita, depois você ora, né, sobre aquilo. E depois você também adora, ou pode fazer o inverso, adorar, depois ler e depois orar. Então, o primeiro passo é: o que essa palavra quer dizer para mim? Anota na tua devocional. O que essa palavra falou para mim? É uma aplicação pessoal. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Isso é muito, muito interessante, né? Depois você vai descobrir o caráter de Deus na palavra que você leu, né? O caráter de Deus é bondade, fidelidade, amor, graça. Então você vai descobrir inserida dentro daquela palavra, você vai identificar, né,
o caráter de Deus dentro daquela palavra. Aí, uma outra situação é que você vai dizer: essa palavra me confrontou. Existe um pecado que eu preciso confessar. Então, a palavra me instruiu, ali me exortou, porque a palavra de Deus é isso. Ela ensina, ela exorta, ela te direciona, né? Ela te dá um desígnio para onde você deve seguir. Você tem algum pecado ali para eu me arrepender, confessar também dentro da devocional? E qual a atitude que eu vou tomar? O que que eu vou fazer para mudar essa situação? Anota também, tudo isso faz parte da devocional. Quando você chega no final do mês, você vê que escreveu um livro da sua própria história dentro da realidade da palavra de Deus, juntamente com a oração. Aí você vai ver aquela palavra tem uma promessa para mim: crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem uma promessa: se eu crer, não somente eu vou ser salvo, mas a minha família vai ser alcançada, né? Uma promessa que o Senhor tem na palavra dele, que a graça dele, a paz dele reine dentro de você. É uma promessa, né? É uma promessa que ele não nos deixaria só, deixa passar por aflição, mas tem uma promessa: tem de bom ânimo, que o Senhor está conosco. Qual é a motivação que eu tenho? O que eu tenho para agradecer dentro desse contexto que eu estou lendo? Pela minha saúde, a minha vida. Eu vou extraindo tudo isso dentro dessa devocional. Eu vou fazendo isso diariamente. Não precisa ser esticado. Não cria uma meta de ler a Bíblia todo dia de uma vez, porque você se frustra, se cansa, porque realmente Se culpa, se precisa, cobra, né? e precisa amar, de fato, a palavra. Um outro ponto: eu deixei de ler, eu estava lendo Provérbios, eu estava bem direitinho, mas eu não consegui. O que que eu faço? Aí tem muita gente que desiste, igual dieta. Eu já caí na onda, vou ficar comer tudo. Não, começa tudo de novo. Deus é bom. Então começa tudo de novo. Exato, Deixa de ser gostei, pastor, isso mesmo. exagerado, né? Cria uma carga, se cobra demais. Então, seja tranquilo. Amanhã eu vou lançar, Aline. Aline, eu troco os nomes. Amanhã eu vou lançar, por exemplo, um propósito de 52 dias, né? Baseado na história de Neemias, e nós vamos fazer Construindo o seu 2023. Então, durante 13 dias nós vamos estar lendo Neemias, porque são 13 capítulos, mas eu tenho mais dias para frente. Então, eu já coloco o Josué, que tem 20 e poucos capítulos, eu já coloco. Ou seja, dentro dessa realidade, você já vai lendo aí uns 3 livros da Bíblia que você nunca leu. E quando você olha, você vai criando muito gosto, vontade, porque você vai descobrindo. Por você pegar o livro de Josué, você ama. Se você pegar o livro de Neemias, você vê uma proposta de um grande líder, de um homem que liderou uma construção quando tu estava perdido, quando ninguém acreditava mais na cidade que morava, porque o povo vinha do cativeiro. Então, são histórias maravilhosas que a gente pega ali, vai lendo e vai amando a palavra de Deus, né? Que E é legal, bom pastora. demais. Muito bacana. Eu ia lhe perguntar isso, mas a senhora já acabou trazendo antes de eu perguntar esse spoiler da Eu Igreja disse para Mais você que eu Vida. falo muito. Não, então somos duas. A gente iria até amanhã aqui conversando de boa demais. Pastor, me conta uma coisa. Dentro da Igreja Mais Vida, existem projetos que incentivam a leitura da palavra, como, por exemplo, esse que a senhora citou, sobre Neemias, o projeto de 2023. Tipo, como se preparar para 2023, alguma coisa assim? Sim, esse eu lancei, vou lançar, mas hoje eu já passei para o grupo, né, para a igreja, já passei antecipadamente, eu ia fazer só com o pessoal do Bom Dia Espírito Santo, mas o Senhor falou comigo, deveria fazer com a igreja também, se alguém quisesse aderir. A gente sempre faz projetos, né? Os ministérios também de ler. E, por exemplo, quando eu começo o ano passado, todo ano eu lanço um programa de leitura da Bíblia, né? Para você ler. Você quer ler a Bíblia em 6 meses? Então você vai ler tantos capítulos por dia. Você quer ler a Bíblia em um ano? Você vai ler tantos capítulos por dia. Então, eu fiz um projeto de ficar lendo, por exemplo, lia
2 capítulos de Gênesis, 2 de, acho que Êxodo, um exemplo aqui, e 2 do Evangelho. Então, tinha 6 capítulos por dia para você ler em um ano. Então, você Legal. lia vários livros num dia só, assim, vários capítulos de um livro num dia só. Por quê? Porque essa leitura de Gênesis fazia referência aqui no Evangelho, para você criar Linkar uma coisa com a outra, criar conexões dentro da que a Bíblia. gente chama referências bíblicas, né? Que esse Entendi. capítulo se refere, por que a gente lê em Gênesis, está reportando lá para Jesus, e Jesus está onde no Novo Testamento, a história dele. Só que aqui, quando você, por exemplo, começa a ouvir a história de Moisés, e quando você entende mais, se aprofunda mais, você vai entendendo que Moisés, por exemplo, ele traz uma referência do próprio Jesus, né, que vem. Se você trouxer uma referência de Josué, você pode pensar que Josué é o Espírito Santo, Moisés morre, o Espírito Santo vem. Você pode fazer uma referência que quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu preparo para vocês um Consolador. E aí a gente vai fazendo essas referências. Mas para isso precisa realmente estar mais ligado dentro de um projeto de leitura na igreja. Então, na Mais Vida, a gente sempre faz, sim. Eu procuro levar as pessoas para... esse mês nós vamos ler crônicas, primeiro e segundo crônicas, eu estou lendo isso. Então, eu vou fazendo. E todos os anos, Aline, eu procuro ler pelo menos umas 2 vezes a Bíblia, né? É muito bom. Até porque eu já leio sem aquela cobrança que eu tenho que ler tudo. Eu vou lendo e já vou estudando. Eu não leio só para tirar uma palavra para alguém. Eu leio para mim porque é necessário. Então, a gente sempre cria e aborda, por exemplo, esse final de ano. Agora, a gente terminou um propósito de 30 dias e nós colocamos vários capítulos diferentes de livros diferentes. Mas nós fixamos em 2 capítulos de Segundo Crônicas, Segundo Crônicas 20, Segundo Crônicas 32, de guerras, de batalhas, que uma foi Josafá e outra foi o rei Ezequias. Então, dentro do mesmo livro, 2 capítulos, e as pessoas oravam todos os dias, liam e meditavam sobre aquilo. Então, você vai trabalhando assim, e é muito bom você envolver, e eu gosto que as pessoas usem a Bíblia, marquem sua Bíblia, leiam a Bíblia, façam perguntas. Estudem realmente a Bíblia, né? Estudo. Outro paradigma que tem que ser quebrado sobre a leitura da Bíblia é a questão de ler Apocalipse. E as pessoas acham que é um livro assustador. Não é. É um livro maravilhoso, né? Livro maravilhoso, dinâmico. Não é sobre o fim, pelo contrário, é sobre o início, né? Sobre o início, é sobre tudo aquilo que vai fazer com que a história se torne a história que Deus projetou para nós. Então, não tenham medo de ler Apocalipse, que é um livro maravilhoso, divino. E eu amo, sinceramente. E tem coisas que você não vai entender sobre escatologia. Você tem que pensar, buscar alguém que possa te orientar. Isso é bom demais. Nós temos um programa na nossa igreja chamado Escola de Fundamentos, e a gente sempre procura estar ali. Antes da pandemia, nós lançamos uma escola de teologia mais básica, mas acabou chegando a pandemia, a gente migrou só para os fundamentos e a gente tirou esse outro livro. Mas nós estimulamos, inclusive, né, Kilvia, a gente ama muito a Igreja Mais Vida, ela é uma igreja muito embasada na palavra, a gente ama falar sobre a palavra de Deus. Que legal, pastora Miriam. Inclusive, a Kilvia acabou de colocar que ama Apocalipse e que acredita que é um refrigério. Olha que interessante. Aqui a Kilvia já leu Apocalipse. Pensando demais, é isso. E, pastora Miriam, conta pra gente quais são os hábitos de um cristão que tem dificuldade de colocar a leitura da Bíblia no seu dia a dia, que a senhora poderia dar como dicas. A senhora já deu diversas, né? De ler um capítulo por dia, de fazer referência, de ler um capítulo de mais de um livro, mas faça referência ao mesmo tema.
e de ter um devocional, que seria um momento interessante de você não só ler, mas de meditar na palavra e fazer a sua adoração. Então, além dessas dicas maravilhosas, a senhora teria algum outro hábito que nós cristãos poderíamos ter em prática, colocar em prática, para não deixar de lado a leitura da Bíblia? Assim, eu acredito, Aline, que, assim, o hábito é realmente a questão da perseverança. Quando você faz todos os dias, repetidamente, você vai acrescentando coisas novas, você vai crescendo, né? Então, assim, por exemplo, você não gosta da Bíblia, mas tem um personagem que você acha fantástico. Procura na Bíblia esse personagem, como, por exemplo, José, se você quer pensar sobre administração, né? Sobre alguém realmente que foi resiliente, alguém que insistiu no seu sonho, que não desistiu, que passou por várias provações. Vai ler lá Gênesis, você vai encontrar a história de José. É uma dica para você manter o hábito. Por exemplo, você quer entender mais sobre fé, lê um pouco da história de Abraão. É uma história linda, inclusive também tem toda uma situação de família, de largar, sabe, aquilo que às vezes você tem medo, mas você vai em obediência a Deus. Então, pega personagens, de repente, você vai tendo esse hábito de pesquisar a Bíblia por conta de um personagem, você vai amando, porque a própria palavra ela vai descortinando aquilo que era muito fechado, aquilo que você tinha resistência, ela vai abrindo os seus olhos. As palavras elas vão saltando como se você dissesse: uau, eu nunca vi isso, eu já tinha lido e não tinha visto isso, né? Então, um hábito muito saudável, leia salmos. Outro ponto positivo demais, muito interessante, hoje nós temos diversas traduções da Bíblia, né? Nós temos NVI, NTLH, que são linguagens mais simples, mas eu gosto da Bíblia Ara, eu gosto. Eu tenho várias versões aqui, tradutores, essas coisas assim, mas eu gosto da Ara e também gosto de Bíblia que elas não tenham aquelas estudos. Não gosto com estudo. Por quê? Porque o estudo, ele não me faz pensar. Ele já me traz um resultado. E isso me emburrece. Né? Entendi. Então, a não ser que eu queira... Em vez de você mesmo raciocinar e meditar sobre aquilo, já vem aquilo pronto. Já vem pronto. Então, assim, isso me emburrece. Quando eu quero pesquisar mais profundo, então eu busco fontes, tenho várias Bíblias, Bíblia que você vai ler. Eu tenho, por exemplo, uma Bíblia que ela é sensacional, que eu baixo aqui. Ela, na verdade, ela é gratuita, você pode baixar, mas se você quiser o dicionário, que é a Strong, essa aqui, não sei se você consegue ver aqui, ó. Consigo ver sim. Ela chama-se, acho que eu não sei falar em inglês, mas é Bible Study, é tipo isso, né? Bíblia de estudo. Aí aqui ela não fala nada, e a versão dela é Ara, ela não fala nada. E aí, o que acontece? Eu compro um dicionário que ele é de graça, no aplicativo eu baixo. Mas se eu quiser o Strong, que é um dicionário que eu posso entender sobre as palavras no hebraico, no grego, né? Lembrando que todo o Velho Testamento tem algumas coisas em aramaico e outro hebraico. No Novo Testamento, tudo é no grego. Então, se eu desejo, tipo assim, uma palavrinha que está aqui em verde, e Abel ofereceu, aqui tem uma palavra marcada, então ele vai me dizer o que significa esse ofereceu. A própria Bíblia aqui. Então, tem várias formas de você procurar, mas eu procuro, que é um dicionário, é maravilhoso para me dar sentido às palavras. Mas eu não costumo ler a Bíblia no meu devocional já pronta com estudo. Não gosto. Bíblia de estudos, né? Que tem. Para o meu devocional. Muitas mulheres usam, por exemplo, a Joyce Meyer usa, que já vem com todo estudo. Bíblia da mulher, não estou condenando. Se isso facilita, é bom. Mas para mim,
alcançar, não que eu tenha alcançado coisas grandes, mas eu desejo entender Profundidade na meditação da uma palavra. palavra revelada do Espírito Santo, o que ele está ali falando comigo. Então, se eu vou pregar, é diferente. Se eu vou pregar com o tema, então eu vou pesquisar, lógico. Eu vou no dicionário, eu vou na Bíblia de estudo, eu pego o Strong, eu pego várias coisas, vejo o que está dizendo na NVI, que é uma linguagem que vão entender. Por exemplo, tem uma Bíblia sensacional que ela não tem em português, mas ela só tem o Novo Testamento e inclui os Salmos. Ela pega, você pega lá, por exemplo, você quer ver como é mais ou menos o entendimento daquela palavra, eu colo e ponho lá no tradutor e ele vai me dar assim, uma dinâmica que parece que eu estou sendo uma poeta com aquela palavra. É até acho que é TLP, eu não lembro bem. Ela é muito boa. Tem outra versão para você que gosta de devocional, é a Bíblia Mensagem. Ela vem ali também com livro. Mas para quem quer se aprofundar mesmo na Bíblia, que já passou por esse estágio de mais bebê, vai para uma Bíblia sem dicas, sem significado, porque o Senhor vai te revelar, o Espírito Santo vai falar com você, você vai entender, sabe, completamente diferente e pode ter certeza. Até as crianças, bebês, né? Os pediatras, assim que nascem, eles não querem que você facilite o alimento da criança. Quer que a criança sugue, que ela busque ali o leite para ela criar força. Então, né, eu amo essa interdependência de Deus, sabe? Essa vontade de Deus, que Deus tem para que a gente amadureça e nos tornemos emancipados, né? Eu amo essa dinâmica de Deus, de desejar que os filhos cresçam, que se tornem maduros. Você não vai amadurecendo todo dia, Aline, dizendo, leia isso, Miriam, agora eu já vou te dizer a interpretação. Miriam, leia e pense sobre isso. Leia, pense sobre isso e obedeça. Isso é maravilhoso demais, né? Excelente, pastora Miriam. Isso que a senhora falou foi uma dica de ouro. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, perdeu. Perdeu, passa o Pix para nós. Gente, maravilhosa essa dica de você não ler Bíblias que tragam partes de estudo que já traz aquilo refletido, aquilo mastigado. Você não quer o alimento mastigado. Essa sua alusão ao alimento foi fantástica. De que você não quer o alimento mastigado. Você precisa mastigar para desenvolver a musculatura da sua mandíbula. E é assim com as crianças e é assim com a nossa vida espiritual. Então, para que a gente tenha maturidade espiritual, é muito importante que nós possamos ler a Bíblia como ela é e meditar em cima dessa palavra. Essa foi uma dica fantástica. Outra dica que a pastora Miriam trouxe foi ler versões diferentes. Então, às vezes, uma versão, você não conseguiu entender bem, mas numa outra versão, aquele texto fala com você e você consegue, com que o Espírito Santo te toque, e você consiga entender realmente aquela mensagem, aquela palavra, né? Isso é muito importante. Desde que eu descobri a diferença das versões, foi assim um divisor de águas para mim. Porque eu consigo entender tudo que eu leio com a versão que eu escolhi. Então foi fantástico isso. Legal. Até então, eu não conseguia, eu lia, entendia alguma coisa, mas quando eu descobri que existem várias versões, eu consigo ler o mesmo trecho em várias versões. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. E também, quando você, por exemplo, já está numa ideia mais avançada sobre essa questão da leitura da Bíblia, quando você, por exemplo, se fizer um curso de hebraico, é maravilhoso. Você vai entender que muitas coisas, viu, Aline, que foram traduzidas para o português que não tem muito sentido no original. Sim. Mas eles não encontraram a palavra e deixaram lá. Mas quando você vai buscar no original, é completamente diferente. Por exemplo, o vinde para nós, no português, é o vinde pronto. Mas aqui, por exemplo, tem um diferencial do vinde, se você lê no hebraico, para o grego. Entende? É diferente, são palavras diferentes. Então, é muito importante quando você avança,
você de repente desejar fazer um curso, né, que te ajude a ler a palavra, a montar uma devocional. E tem muitas dicas maravilhosas, né? Só que eu sempre digo, gente, pega a ideia, mas, sabe, cria, sabe, expande, porque é a forma de você aumentar a sua frequência, né? Quanto você trabalha só com aquilo que você só repete, você não se desenvolve. Então, eu pego ideias, quando você está falando uma palavra, eu pego aquela ideia e eu digo, Deus, como eu posso aplicar isso? E o que tem a ver com a minha realidade? Porque nem sempre o que a Aline está vivendo, eu estou vivendo. Nós estamos vivendo em momentos diferentes. Então, eu pego aquela ideia que eu achei dinâmica e posso aplicar de forma dentro da minha realidade, né? Dentro da minha realidade, eu vou expandir, eu vou crescer. Isso é muito, muito importante. A palavra Muito de Deus, importante, ela a é uma aplicabilidade. bússola, né? Ela é uma bússola. Exato. Ela te dá direção. Outra dica aqui muito linda, que eu deixo aqui, que eu já vou começar o meu mês amanhã. Então, eu escolho, Aline, eu escolho um versículo, uma palavra que vai direcionar o meu mês. Né? Então, eu pego que tem a ver, porque o que acontece? A palavra, ela estrutura a tua estrada. A palavra, ela pavimenta uma rua que você vai passar. Então, se eu tô ali e eu vou incutindo aquela palavra durante os 30 dias. Então, eu coloco na minha agenda e vou colocando e marco algumas palavras, porque geralmente são palavras proféticas. Por exemplo, eu posso pegar aqui a palavra de Isaías 45, acho que é 2 ou 3, eu não marco às vezes os endereços direito. Eu falo, eu irei adiante de você, quebrarei os ferrolhos de bronze, não sei o que, tem uma palavra. Então, aquela palavra vai dirigir o meu mês. Aquela palavra eu vou tirando todos os dias e vou profetizando sobre a minha vida, porque ela vai criando, entende, realidades, porque até que essa palavra se torne uma verdade dentro do meu interior, porque só vai fazer sentido você mencionar uma palavra para que transforme um ambiente quando essa palavra for viva dentro de você. Por isso que não vale palavras de efeito. Palavras que você fala vai dar certo. Palavras que não sei o quê, né? Então, o que você tem que fazer? Eu vou lançando aquela palavra. Eu peguei, por exemplo, uma palavra do mês passado, deixa eu ver aqui, eu faço assim, deixa eu ver, eu vou fazendo aqui os meus dias. Por exemplo, eu concluí hoje o meu mês de outubro. Ó, esse aqui foi o meu mês de agosto. Aí essa palavra aqui de destaque é a palavra que regeu o meu mês de agosto, que estava em Zacarias 2:5, que diz assim: pois eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que eu fiz aqui? Não sei se vocês estão vendo. Eu peguei quadradinho. Sim, esse aqui, esse papel. Tô vendo. Bem aqui eu grifei de canetinha. Isso aqui, muro, significa proteção. Então, eu trago a existência, eu estou protegida. É a palavra de Deus que está lançada sobre a minha vida. É um muro. O que muro significa? Eu digo, não tem proteção na Bíblia, mas para mim, o que muro significa? Proteção. Então, eu estou protegida. E eu declaro essa palavra, que foi a palavra do meu mês de agosto. E ele diz, eu serei no meio. Eu também cerquei aqui o meio. Ou seja, o Senhor está no início e também está comigo na batalha. Né? E aí ele diz, no meio dela a sua glória, eu mesmo estarei com você. Então eu grifo isso aqui e fico com ela. No decorrer, quando eu termino o meu mês, eu encerro o mês aqui, ó, e eu descrevo o meu mês. O que essa palavra, ela de fato gerou em mim? Se ela gerou vida, se ela foi uma palavra... O resultado dessa palavra nas atitudes que você tomou no seu dia. Exatamente. Aí aqui, ó, essa daqui foi o meu mês de outubro. Agora, pastora Lília, como a senhora escolhe esse versículo?
Esse aqui foi o meu mês de outubro, que eu já botei aqui, ó. Hoje, eu já fiz hoje, ó. Finalizando o meu mês de outubro. Aí eu já botei qual foi a palavra que me regeu aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho intenções de transformar isso em pequenos livrinhos, né? Eu tô dando aqui a minha ideia pro povo, né? Mas é assim mesmo, a gente Já dá. tá dando um spoiler, já tá dando um É. spoiler. Então, eu coloco aqui. Aí eu disse, foi um mês de desafios, foi um mês onde nós tivemos um resultado que a gente não esperava. Eu botei tudo hoje. Mas o que que acontece? Eu estava declarando a palavra que está em 1 Samuel, em primeiro. Lembrando que tudo que é livro que você fala da Bíblia, você fala primeiro. E quando você fala das cartas, você fala primeira, porque é uma carta. Aí, eu sou às vezes assim, meio assim, detalhista. Aí, assim, Senhor me concedeu a petição que eu falei, o resultado da oração de Ana. Que Ana pediu chorando e tal, tal, tal. E quando ela foi devolver o menino, né, Samuel, foi 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. Quando ela foi devolver a promessa ao Senhor, o que acontece? Ela diz assim, olha, o Senhor concedeu a minha petição. E eu passei assim, o mês todo de outubro declarando essa verdade. Senhor, eu tenho uma petição diante do Senhor. Me concede. E eu apresentava a minha petição, entendeu? O que eu estava querendo, o que eu estava gerando. Então, eu gerei em cima. Aí, como eu escolho? Você perguntou. Isso. Né? Como eu escolho? Como eu tenho um conhecimento maior da Bíblia, então eu pego ali aqueles versículos-chave proféticos. Então, eu posso procurar no livro de Isaías, eu posso procurar no Salmo, eu posso procurar, assim, por exemplo, no próprio livro de Samuel, eu consegui extrair uma palavra. Então, esse mês, por exemplo, eu estou dentro da dinâmica de Neemias. Então, a palavra que eu vou retirar para o meu mês, um versículo, às vezes eu tenho mais de um, mas geralmente é só um, vai ser dentro do livro de Neemias. Então, eu vou ler e eu extraio de Senhor, eu preciso de uma palavra que vai pavimentar o meu mês. Né? Que vai pavimentar as ideias que o Senhor tem para mim. E é incrível, o nosso relacionamento com Deus nos descortina muitas coisas e nos torna íntimos dele. E ele nos revela as coisas preciosas. Então, eu vou pegando, né, uma palavra, por exemplo, se eu quero pensar aqui em multiplicação esse mês, eu pego um texto que está escrito, por exemplo, no livro de Reis, que tem lá a história de Elias, de Eliseu, o aumento do azeite da viúva, a massa que aumentou. Eu vou buscando essas ideias, né? E para quem não conhece, de jeito nenhum, de fato, tem que ter algum mentor que oriente, né? Que vai ali buscando, até que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Isso, né, isso. pastora? Isso. Pastora, essa dica foi maravilhosa. Eu, Aline, já vou usar no meu mês de novembro. E eu já sei até qual é a parte, qual é o versículo que eu vou usar para poder começar o meu mês de novembro. Depois eu vou te contar como foi a pavimentação do meu mês de novembro. Pastora, a gente já está se encaminhando para o final da nossa live, já está chegando perto de 1 hora de conversa. Foi um momento muito gostoso, um momento muito bacana. Agradeço o seu tempo, a sua dedicação, a sua presença e queria dizer o quão lindo é a sua missão. E dá para ver o brilho do seu olho em falar da palavra de Deus, o quanto a senhora é conhecedora, enquanto a senhora inspira outras pessoas, outros cristãos e cristãs a serem tão dedicados a Deus como a senhora é. Então, assim, qual é a mensagem final que a senhora deixaria nesse tema que nós estamos trazendo hoje, para as pessoas não negligenciarem a leitura da Bíblia, a leitura da palavra, o seu momento com Deus, o seu momento de oração? O que a senhora tem para dizer de mensagem final? O que está escrito no Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você está precisando de luz, vá para a palavra do Senhor, mergulhe nessa palavra, medite nessa palavra, porque ela realmente vai iluminar qualquer caminho escuro. E aproveita para fazer isso. Você está começando um mês. Começa devagar, mas começa, né? Vale muito a pena poder conhecer sobre aquilo
que o meu Pai projetou para que eu vivesse, as realidades dele para que eu viva na terra. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais, pastora. Não poderia ter finalizado com uma mensagem melhor. Muito obrigada por todas as mensagens, por todos os versículos, toda a palavra, todas as dicas valiosas que as pessoas pegaram aqui hoje. Foi muito bom para mim, Aline, estar na sua presença, estar aqui conversando com a senhora sobre a palavra de Deus. Me sinto honrada de ter aberto esse canal para nós podermos trazerem mais pessoas para perto do Senhor, para conhecerem mais a palavra de Deus. E uma mensagem que eu também deixo no final é que sempre peça um direcionamento do Senhor antes de você fazer qualquer decisão, de tomar qualquer escolha, de dar o próximo passo, tá angustiado, tá com o coração apertado, tá tenso, tá triste, seja o que for, pergunta qual é a vontade do Senhor, que como a pastora falou, quanto mais íntimo você for dele, mais Deus vai se revelando para você e ele vai ser seu amigo para te direcionar em todos os caminhos. Não é isso, pastora? Amém. Verdade, Aline. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que o Senhor seja glorificado por meio da nossa vinda até aqui, que Ele receba a honra, a glória e o louvor, e que pessoas possam multiplicar, aumentar qualquer ideia que você pegou que foi proveitosa para você. Eu sempre digo, você não existe um fator que soma, você é um fator que se multiplica. Né? As ideias de Deus se espalhem por meio de você. Obrigada, Aline, pelo convite. Eu que agradeço. E a todos que estão também nos assistindo. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Espero que tenham gostado. Beijo grande no coração de vocês. Eu não sei como vou sair. Eu vou aprender. Fecha aqui e a senhora cai. Tá joia. Fecha aí. Obrigada. Tchau, Beijo, tchau.